Em geral, as pessoas associam essa disciplina, que aqui na nossa casa é chamada de Processo Civil 3, como sendo os recursos. Só que é muito mais coisa do que isso. Na verdade, o que nós vamos nos dedicar aqui nesse semestre é ao estudo dos processos nos tribunais. E processo nos tribunais é muito mais do que o recurso. Tem recurso também, mas tem outros fenômenos. Mas, como as pessoas costumam associar aos recursos, eu me proponho a falar bem, pelo menos, dos recursos. Os outros institutos, que eu vou mencionar aqui já uma divisão para os senhores quais são, aí vai depender do andar da carruagem, de como é que as coisas vão fluir e dessas peripécias todas que cada semestre nós podemos nos sujeitar. Tá? Então, nós vamos estudar, vamos dividir a disciplina, e aqui já começando algo mais produtivo para os senhores, nós dividimos a disciplina numa primeira parte que é associada aos pronunciamentos judiciais vinculantes, que é algo muito importante. É algo muitíssimo importante. Que alguns chamam de teoria dos precedentes. Há quem veja nisso a incorporação em totum da teoria dos precedentes. Eu vou fazer, no momento próprio, né, a devida distinção. A minha tese de doutorado foi sobre isso. Eu prefiro chamar, e foi como eu chamei a minha tese, minha tese foi o Sistema Brasileiro de Pronunciamentos Judiciais Vinculatórios. Porque é disso que se trata. É o fenômeno da vinculação. Lá de cima disse, embaixo vai seguir. Porque está vinculado. Está vinculado, está tudo vinculado. E o precedente, que também gera vinculação, é algo próprio do common law, que é uma outra família jurídica. Nós temos manifestações de precedente aqui no nosso sistema. Mas não é na essência. A essência aqui não é a mesma lá de fora. Como disse... diga aí, Isabel, você quer falar alguma coisa? Pareceu aqui que levantou a mão. Ou foi sem querer? Eu acho que foi sem querer porque agora já não está mais marcado. Beleza, tranquilo. Até o professor Câmara, com muita propriedade, como é de costume, diz que o nosso precedente é doloso. Precedentes dolosos. O que ele está querendo dizer com isso? Porque nós temos uma previsão normativa dizendo que tal fenômeno é precedente. Ou é tratado como se fosse um precedente. Na verdade, é que vincula, tem a vinculação. Tá? Mas nós também temos esse fenômeno da vinculação decorrente da jurisprudência. E a jurisprudência é um fenômeno atrelado a civil law. Então eu tenho as minhas ressalvas em falar teoria dos precedentes. Quando vocês escutarem falar teoria dos precedentes, saibam que é a utilização entre nós desta eficácia vinculatória que absorve em larga medida conceitos, instrumentos lá do common law. Tá? Mas então essa é a primeira parte. Nós vamos procurar entender o porquê, como é que se dá, né? Aquela história. O que é, onde vive, como se reproduzem, do que se alimentam. Vejam hoje, na verdade vejam a partir da semana que vem, aqui, né, na aula de processo civil. Essa é a primeira parte, então. Que me é muito cara, que eu acho que é muito importante, na verdade é importante para o sistema judiciário brasileiro, de um modo geral. É muito importante para os senhores entenderem como é que as coisas são, para onde vão, como funcionam. É realmente muito importante.
É até uma introdução um pouco mais teórica e dogmatizante, vamos assim dizer, mas a finalidade é te fazer entender como é que o sistema público de prestar justiça funciona, nosso. Basicamente, pô, sendo bem objetivo nessa nossa primeira aula aqui, só para deixar a pulga atrás da orelha. Por que os juízes não seguem friamente a lei? Estritamente, literalmente a lei? Por que eles interpretam e chegam a um X lá? Na lei está dizendo X, aí ele diz X linha, X asterisco. Da onde que isso veio? Por que isso foi construído? Aonde é que isso chegou? Nós estamos todos muito satisfeitos com isso? Não? Quais são as potencialidades positivas? Quais são as potencialidades negativas desse fenômeno? E a solução? A solução é a vinculação, em alguns casos. Tá? Resumidamente, essa é a primeira parte. Tratar da vinculação. Aí a gente passa para uma segunda parte. Essa primeira parte, em geral, eu dedico 3 encontros para ela. 2 encontros e meio, vamos assim dizer. Esse primeiro encontro, a parte final, eu já começo a falar um pouco. E 2 aulas. Como eu disse para vocês, nosso semestre, aparentemente, nós teremos 10 aulas. Então, eu vou ter que ver como é que eu vou conduzir isso aí. Sinceramente, eu não sei. Mas a primeira parte é essa, tá? A primeira parte é sobre os pronunciamentos vinculatórios. A segunda parte da disciplina, ela é dedicada aos recursos, que é o que a imensa maioria acredita que é o que nós veremos aqui. E nessa segunda parte dos recursos, nós falaremos de 2 subpartes, né? Então tem a parte 2.1 e 2.2. A primeira parte é a teoria geral dos recursos, onde nós veremos o conceito, as características, os efeitos, os princípios de todos os recursos. O procedimento no tribunal, procedimento recursal, que também é utilizado para os outros, né? O procedimento padrão, procedimento comum no tribunal. Bastante coisa para ver. Seria na parte 2.1. Teoria geral. Tem a teoria geral do processo? TGP1, TGP2? Onde os senhores veem conceitos mais abstratos, mas que são importantes. Os pressupostos processuais, as condições da ação. Isso não é importante para a condução do processo, naturalmente. Aqui também nós teremos a teoria geral dos recursos, onde nós veremos institutos importantíssimos para a solução de problemas que se passam no tribunal. Aí depois vem o item 2.2, que são os recursos em espécie. Aí falaremos da apelação, do agravo de instrumento, do agravo interno, dos embargos de declaração, do recurso especial, do recurso extraordinário, do recurso ordinário constitucional, dos embargos de divergência. Bastante coisa. Bastante coisa. E nem para por aí. Tem a terceira parte. Terceira parte dedicada aos incidentes que se desenvolvem no tribunal. Incidentes processuais são fenômenos na qual há uma concentração cognitiva, há uma concentração para a discussão de um certo fenômeno. O processo meio que para, não precisa parar. Não há uma suspensão necessariamente do processo. Mas é como se as atenções voltassem para aquele fenômeno. E isso pode acontecer no tribunal. Veja, se tem uma arguição de falsidade lá no processo da instância originária, primeiro grau de jurisdição, isso é um incidente processual. Incidente processual é isso, quando você se dedica a uma análise em um certo momento.
que não gera um processo autônomo, nem é um recurso e nem gera um processo autônomo. Por isso que se chama essa categoria incidente processual. E tem incidentes processuais importantíssimos no tribunal. São, na verdade, o incidente para declaração de inconstitucionalidade. Ele deve ter falado reserva de plenário, mas isso é mais o direito constitucional quem estuda. Nós temos o incidente para o conflito de competência, quando para no tribunal. Quando há alegação de incompetência lá embaixo, de um juízo para o conflito positivo, conflito negativo de competência, pode parar no tribunal, portanto saber quem é que tem que julgar a causa. 2 juízes dizendo que a causa tem que ficar com ele, aquele estica e puxa. O tribunal tem que decidir. Ou então ao contrário, 2 juízes, um jogando pro outro, batata quente. Comigo não tá. Não, vai você. Não, devolvo, você que tem que fazer. E o processo não anda. O tribunal tem que decidir. É um incidente. Temos o incidente de assunção de competência. IAC. 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 Incidente de assunção de competência. E o IRDR. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Esse é importantíssimo. Que é uma das novidades do Código de 2015 em relação àquela primeira parte que nós mencionamos ainda há pouco, dos pronunciamentos vinculatórios. O IRDR é uma das técnicas pelas quais se é possível alcançar um pronunciamento vinculatório. Então, dito de uma outra forma, a decisão proferida em IRDR tem eficácia vinculatória. E, além disso, uma quarta parte para tratar das ações autônomas de impugnação. Ações autônomas de impugnação. Como a ação rescisória, por exemplo. O exemplo por excelência. A ação rescisória. Tem também a reclamação. Se pode cogitar de um mandado de segurança com a finalidade de impugnação. Mandado de segurança em contra a decisão judicial. Então, e cada um desses itens, ação rescisória. Em tese, você pode ficar 6 meses aqui falando de ação rescisória. São tópicos extensos. Então, eu só trabalho com a verdade. Eu não gosto de enganação. É muita coisa. Geralmente, como é que vai? A gente vê bem os recursos todo. E aí, o que faltou falar, a gente prepara o material e manda. Claro, na avaliação é sempre o que é visto. Eu tenho um montão de aula gravada. Isso, a certo ponto, facilita, que não tem perda de conteúdo, né? Aí eu mando a aula gravada para complementar o material. Eu prefiro fazer assim do que passar o que está na lei para vocês. Para passar o que está na lei, vocês mesmo veem o que está na lei. Eu gosto de o que eu for tratar bem tratado. Aí pelo menos vocês saem com um domínio razoável para bom daquela matéria. E aí, naturalmente, vocês não podem ter perda de conteúdo. E aí eu vou disponibilizar material. A gente acaba aqui fazendo escolhas, né? Uma matéria muito extensa, você acaba fazendo escolhas. E esse semestre, ele está me deixando preocupado, esse semestre, especialmente essa aula de segunda, por conta daqueles fatores que nós já comentamos aqui. Beleza? Ok? Alguém teria aí alguma consideração a fazer?